Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Terça-feira, 19 de março de 2024. Começa agora o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, meio-dia em ponto. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, para você que é de Campinas e região, pode ir direto, é só digitar lá, 978293776, já põe na sua agenda, acionou o WhatsApp da TV Câmara Campinas, você já pode mandar a sua mensagem. E você tem uma outra opção para você participar, que é através do nosso QR Code. Está com o seu celular aí perto? Pega o celular, abra a câmera como se fosse tirar uma foto, mas você vai apontar a câmera do seu celular aqui, ó, para este QR Code, porque aí também já vai aparecer uma mensagem na sua tela, o WhatsApp da TV Câmara Campinas, é só apertar e enviar o seu elogio sobre a nossa programação, o nosso telejornal, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Na 12ª reunião ordinária, vereadores aprovam, em análise inicial, criação de programa de orientação sobre malefícios de músicas polêmicas nas escolas. Vereadores também aprovam substitutivo total ao projeto de lei que cria o Programa Municipal de Assistência Judiciária de Campinas. Vereador Felipe Marquesi faz indicação à Prefeitura e solicita implantação de nova unidade de pronto atendimento na região sul da cidade. E conheça o campineiro de apenas 16 anos, faixa preta de taekwondo, que vai representar este ano a seleção brasileira. E a gente abre a edição de hoje falando sobre o tempo, porque nesta madrugada, 00:06, encerra o verão e inicia o outono. E aí, certamente, vem a nossa curiosidade, né? Como será esta estação? O calorão vai continuar? As chuvas serão mais escassas? Vai vir alguma onda de frio intensa? Bom, são muitas dúvidas. E por isso a repórter Alexandra Dias está na Embrapa Agricultura Digital, ao lado de um meteorologista que vai nos trazer todas as informações. Então, seja bem-vinda e boa tarde, Ale. É isso mesmo, boa tarde, Gabriel, boa tarde a você que nos acompanha. Eu estou aqui com o Bruno Baine, que vai falar para a gente como é que vai ser esse outono. Muito obrigada, Bruno, por nos receber aqui na sede do CEPAGRE, né? E a pergunta que não pode calar, como é que vai ser esse outono, Bruno? A gente vai ter uns dias um pouquinho mais frescos, conta pra gente. Olá, boa tarde a todos. A tendência para o outono é que, de fato, as temperaturas sigam mais elevadas, isso a longo prazo, né? Apesar de ser uma estação de transição em que a gente está saindo do verão, que é a época mais quente, mais chuvosa do ano, indo para o inverno, que é essa época com as temperaturas mais amenas e aí chuvas mais ocasionais, menores volumes acumulados mensais, a tendência é que a gente mantenha esse padrão de temperaturas acima da média. Isso não quer dizer que a gente não vá ter dias um pouco mais frios, temperaturas mais amenas, mas isso deve ocorrer de forma mais esporádica, menos regular e provavelmente menos intensa ou menos duradoura. Então, até o momento, a gente não tem indicativos, por exemplo, de ondas de frio. O predomínio deve ser, sim, de dias mais quentes ou até dias muito quentes, né? Então, a gente precisa estar preparado para essa situação. E ainda isso por conta do El Niño. Exatamente. Então, o El Niño, dos principais impactos que ele causa aqui na nossa região, no sudeste brasileiro, é com relação às temperaturas. Por dificultar, melhor dizendo, o avanço de frentes frias pelo interior do continente, a chegada de massas de ar de origem polar, ele tende a manter as temperaturas mais elevadas. Então, é o caso que a gente vê e deve observar agora ao final dessa semana, né, nos primeiros dias do outono. As frentes frias elas passam pelo oceano, pelo litoral, né? Então a massa de ar frio ela fica muito marginal, a gente fica às margens dessa massa de ar frio, então o impacto é muito, muito pequeno, mas sem dúvida nenhuma, né, esses episódios ajudam a atenuar o calorão, como a gente espera agora também para o final dessa semana. E com relação às chuvas, o que a gente pode esperar?
Bom, as perspectivas são de chuvas em torno ou um pouco abaixo da média climatológica, né? Já é um período em que as chuvas vão decaindo bastante, né, os acumulados mensais, então a gente tem poucos dias de chuva ao longo do mês, os acumulados mensais são baixos. Isso deve se manter ou talvez até ter chuvas um pouco abaixo da média, tá? E mais uma vez, isso é uma perspectiva de longo prazo, a gente não descarta que, apesar dessa tendência, tem alguns dias com chuva mais forte, então esse nível de detalhamento a gente só consegue com a previsão do tempo, aí, com foco em até poucos dias de antecedência. E depois do El Niño a gente espera então a Laninha. Exatamente. Então, o El Niño ele já deve começar a se intensificar agora no mês de abril, né, nesse próximo trimestre, e até a metade do ano a gente deve ter condições de neutralidade, né? Isso tem a ver com as temperaturas da superfície do mar lá do Oceano Pacífico Equatorial, principalmente mais próximos à costa da América do Sul, e uma tendência aí fortes indicativos, né, de que no segundo semestre a gente deva se desenvolver a Laninha, né, que seria o oposto do El Niño, em que a gente tem um resfriamento das águas ali do Pacífico, e isso ocasiona também impactos no clima em algumas regiões aqui do país, né. Para a nossa região aqui, o Sudeste, o principal impacto é com relação às temperaturas. Então, se essa laninha de fato se configurar, pode ser, ainda está um pouco cedo para afirmar com certeza, mas pode ser que a gente venha a ter um próximo verão um pouco mais ameno, como foi os últimos verões em que a gente esteve também sob influência da laninha, né? Sem ser esse último 2023-24, né? Os verões anteriores tiveram temperaturas um pouco mais brandas a longo prazo. E Bruno, você estava explicando que esses fenômenos, eles não são perenes, eles são imprevisíveis por conta disso mesmo, né? Não são como, por exemplo, as mudanças climáticas, que a gente tem falado muito, e até associa essa alta temperatura. São coisas diferentes. Exatamente, são diferentes. Na verdade, o El Niño e Laninha, eles fazem parte de um mecanismo de variabilidade climática que a gente chama de El Niño Oscilação Sul. Então, a gente tem fases, né, ciclos, em que a gente tem anomalias positivas, negativas ou períodos de neutralidade também, e eles perturbam temporariamente o regime climático em algumas partes do mundo, através do que a gente chama de teleconexões. A gente tem mudanças no padrão da circulação geral atmosférica e isso impacta no clima em diferentes partes do mundo. Então, não só aqui na América do Sul, no Brasil, mas América do Norte, África, Oceania, Ásia, sofrem impactos distintos em virtude disso. E esses ciclos, eles não são muito regulares. Então, a gente tem aí uma periodicidade média de 2 a 7 anos, né? E os efeitos de cada fase do El Niño e Laninha geralmente duram aí em torno de 9 a 18 meses, em alguns casos se estendem um pouquinho mais, mas é sempre com a perspectiva de voltar às condições padrão, né? Climatologia regular. Quando a gente fala de mudanças climáticas, a gente está falando de uma perspectiva de longo prazo, né, de décadas, e a gente está falando de mudanças definitivas. Então a gente não está esperando que volte ao que era antes, mas sim a gente está falando de uma nova condição de equilíbrio do sistema terrestre que vai alterar de forma definitiva o padrão climático em todo o mundo, né? Então, quando a gente tem alguma crise climática, né, atualmente, como secas prolongadas, períodos quentes ou frios, a gente sempre tem a perspectiva essa crise vai se acabar em algum momento. Mas as mudanças climáticas elas sugerem que em algum momento essas mudanças elas podem vir e não voltarem atrás. Então é necessário atenção, né, preparo por parte da população, dos agentes públicos também, para mitigar esses impactos, para se precaver dos efeitos, né, e entender o que esses efeitos devem ser para cada região, né, do país e do mundo, a fim de minimizar os impactos que possa vir a ter. Que aí sim a gente teria as 4 estações mais definidas, essa é a nossa referência pelo menos, né?
Exatamente, exatamente. Então a gente tem uma perspectiva do clima hoje em dia, a gente espera que o verão seja mais chuvoso, seja mais quente, que o inverno seja mais seco, mais frio, mas pode ser que isso venha a mudar, né? Então há fortes indicativos que aqui para a região sudeste do país, que os períodos secos se prolonguem mais, que as temperaturas fiquem mais elevadas e que ocasionais eventos de chuva possam ser mais intensos, né? Uma estação chuvosa mais curta. Então, esses são indicativos que esses estudos vêm apontando, né? Então, são estudos sérios. Evidentemente, a gente sempre tem que descobrir um pouquinho mais, né, de nuances do sistema terrestre, mecanismos, processos físicos, fatores que contribuem para os dois lados, mas esse entendimento vem sendo melhorado a cada novo relatório, a cada novo estudo, né, e isso é bom, porque a gente precisa saber se essas mudanças ocorrerem de fato, o que tudo indica que vão ocorrer, a gente precisa tentar conter elas ao mínimo impacto possível e estar preparados para esses impactos. E a gente cabe, então, estar disponível para essas mudanças, porque junta a questão do El Niño, que é sazonal, e junta também a questão das mudanças definitivas. A gente tem que simplesmente estar acompanhando isso aí, preparado, sair com guarda-chuva, sair com blusa, se hidratar bem, né? Exatamente, exatamente. Então, ela está acompanhando. No dia a dia, né, a previsão do tempo, ela procura dar um pouco mais de detalhes, principalmente quanto a riscos potenciais que as pessoas podem enfrentar no dia a dia. Seja a temperatura alta, seja a umidade baixa, seja chuva intensa, chuva volumosa, seja a ocorrência de raios. Então, na previsão do tempo, a gente procura identificar esses riscos potenciais para que as pessoas saiam preparadas, muito embora a gente não tenha como dar uma precisão absoluta, mas é para que as pessoas tenham pelo menos consciência daquilo que pode vir a ocorrer e formas de contornar esses problemas, né? Então, por exemplo, nesses dias mais quentes, né, o uso de roupas mais leves, evitar atividades físicas ou exposição direta ao sol nesses horários mais quentes, hidratação, né? Em dias em que a gente tem previsão de temporais, como a gente deve ter ao longo dessa semana, esses temporais eles podem trazer chuva intensa, chuva volumosa, apresentam riscos, né? Sempre, descargas elétricas são sempre um risco, então para as pessoas saberem, né, se elas estão em trânsito, se elas estão pretendendo sair de casa ou retornar para suas casas, em um momento em que começa a ouvir trovoadas, em que começa, né, perceber uma mudança nos ventos mais intensos, ou chuvas chegando, elas podem adaptar suas rotinas para evitar se expor a riscos, né, ou buscar proteção também, em alguns casos mais extremos. Sim, até porque a gente tem algumas áreas de alagamento na cidade, então acompanhar a Defesa Civil é sempre interessante para poder estar preparado, né, prevenido. Com certeza. E você mostrou um mapa para a gente, que é uma previsão do que está acontecendo até o final do semestre? Isso, exatamente. Então esses aqui são mapas de modelos de previsão climática sazonal. Então eles fazem essas projeções de longo prazo. E aqui é uma composição de modelos, cada modelo tem suas particularidades, às vezes eles têm algumas discrepâncias, mas no quesito de previsão de temperaturas, eles vêm indicando uma alta probabilidade de que esses impactos do El Niño devam persistir aqui na nossa região e, na verdade, em boa parte do país, com temperaturas acima da média. Né, que a gente tem anomalias em torno de 1 grau Celsius, o que pode não parecer muito, porque a gente tem essas mudanças de um dia para o outro, 1 grau até 2 graus, e às vezes na prática não percebe tanta diferença. Mas a longo prazo, essa tendência ela indica que esse predomínio de dias mais quentes, não se descartando também eventuais ondas de calor, embora ainda a gente não tenha indicativos de épocas que isso possa vir a ocorrer, né, e também as condições elas não são mais tão favoráveis a esses eventos, mas então seria esse predomínio de dias mais quentes. Ocasionalmente, né, alguns dias de temperaturas um pouco mais amenas podem ocorrer, mas também não devem ser tão duradouros nem tão intensos. E a gente tem também, na previsão de chuva para o trimestre, grandes probabilidades de que as chuvas fiquem um pouco abaixo da média. É claro que já não é um período muito chuvoso, mas as chuvas podem ficar aí
segundo a estimativa dos modelos ao longo do trimestre, em torno de 10 a 50 milímetros abaixo do padrão climatológico, né? Sempre quando a gente fala de média climatológica, de normal climatológica, a gente está se referindo a uma estatística calculada ao longo de 30 anos e que ajuda a caracterizar o clima da região e ajuda a gente a fazer esses balanços periódicos, essas avaliações. Então, e essa baixa, ela é significativa? Para essa época do ano, em termos absolutos, não. Mas para essa época do ano, em que a gente tem aí meses com acumulados mensais de 60, 40, 30 milímetros, isso pode vir a ser expressivo. Vai ser um pouco mais seco, então. Um pouco mais quente e um pouco mais seco. Essa é a tendência, né? Então, muito provavelmente talvez para a questão de agricultura isso possa acarretar algum impacto, né? É necessário, então, que os agricultores estejam atentos a essa possibilidade, né? Para se antecipar a medidas para minimizar as perdas. As perdas, eu acho que depois desse verão já está todo mundo mais ou menos preparado, né, Bruno? Então é isso, muito obrigada pelas suas considerações aqui, por nos antecipar, né, a esse outono mais quente então, né, Bruno? Eu que agradeço, disponho, uma boa tarde a todos. Muito obrigada. Gabriel, é com você, então não vai ser o momento ainda de tirar o casaco do armário, o edredom, e a gente segue firme aí nesse outono mais quente, com muita hidratação e positividade que também vai passar, né, Bruno? Uhum. Muito obrigada. É com você. Não foi uma boa notícia para quem gosta daquele frio intenso, né? Mas foi uma aula que o Bruno Bain passou aqui pra gente, que é meteorologista, né, do CEPAGRE, do COSEM e da Unicamp. Quero agradecer a disponibilidade do tempo por todas as informações e, claro, a nossa repórter Alexandra Dias. Eu anotei tudo aqui, hein? As perspectivas, as previsões, então, para esta época que está chegando. A partir de amanhã inicia o outono, então, predomínio do calor por conta da influência do El Niño, que é este fenômeno natural. Perspectivas de chuvas abaixo da média, que não é uma boa notícia, né? Por isso que o Bruno chamou a atenção para a questão da hidratação, que é muito importante nesta época de tempo seco também. E não teremos, provavelmente, né, este frio intenso, mas que pode acontecer, como o Bruno disse mesmo, é uma perspectiva, é uma previsão. Então, para os próximos meses, a gente deve ter ainda o calor persistindo antes da chegada do inverno. 12:00 mais 18 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. A gente segue aqui com as notícias da metrópole e para a Páscoa deste ano, a expectativa dos empreendedores é de que haja um aumento considerável nas vendas. E a maior novidade é a procura por biscoitos temáticos. Com a proximidade da Páscoa, profissionais de confeitaria estão acelerando as encomendas. Enquanto uns se garantem nos ovos de chocolate, a engenheira Ana Paula está inovando, apostando na ideia lucrativa da venda de biscoitos personalizados, que são preparados em formatos de coelhinhos, ovos e cenouras. Uma coisa que eu poderia ter uma renda extra, de boa, sem sair de casa, trabalhando na minha cozinha e fazendo uma coisa que eu gosto, que me traz paz. Ana Paula conta que no ano passado ela vendeu muito pouco, mas que foi pelo incentivo da família e das amigas que resolveu empreender de novo nesta época. Esse ano não estava animada para fazer nada de Páscoa, mas aí uma outra amiga falou: e aí, não vai ter biscoito? Eu falei: você vai querer? Ela falou: claro que eu quero. Eu falei: bom, então se você quer, vou fazer. O que eu fiz para ela? Eu tirei foto, postei no Instagram e aí as encomendas começaram. Então eu achei assim sensacional. Dobrei as vendas. E agora na Páscoa, eu estou assim fazendo basicamente o dobro do ano
de 23. O mercado da confeitaria é muito amplo e apostar na diversificação de produtos, como nesta época de Páscoa, é a maneira mais simples de começar a empreender. Segundo a Associação Brasileira de Biscoitos Industriais, cada brasileiro consome em média 8 quilos de biscoito por ano. De acordo com a analista de negócios do Sebrae, o setor de confeitaria tem apresentado um crescimento expressivo. É um momento em que todo mundo está em busca desse produto, né? Então existe uma expectativa anual, né, de crescimento, né? E para 2024, 10% a mais de consumo por pessoa desse tipo de produto. É essencial esse preparo para que consiga aí vender mesmo os seus produtos nessa época. E o Sebrae passa uma receita que, se você seguir o passo a passo, será um sucesso. Nesse momento em que está todo mundo pensando, né, na Páscoa já, é importante você entender para quem você está vendendo, né? Qual é o perfil desse cliente? Então, se eu estou vendendo ali para uma pessoa que tem mais apelo à questão da saúde, então entender que eu vou precisar de ingredientes ali, talvez com menos quantidade de açúcar, né? Se eu estou vendendo ali para um perfil de cliente que é infantil, né? Então, trazer mais confeitos. Então, o primeiro passo é entender quem é esse cliente que você está vendendo, o seu principal cliente. Foco na qualidade sempre, né? Então, não negociar a qualidade desse produto, né? Então, desde a escolha ali do seu fornecedor, identificar quais são os melhores ingredientes, isso é importantíssimo. Fazer um bom atendimento, porque tudo começa no na primeira mensagem que esse cliente faz para você, envia para você pedindo ali um orçamento. Então, atenção para esse cliente, né? Porque ele está buscando e ele vai encontrar, né? Então, se você oferece esse acolhimento, esse atendimento, que é um diferencial ali, pode ser a decisão dele em optar por comprar por você. E a divulgação, né? Porque não adianta só fazer um bom produto com qualidade se você não divulga. Então, utilizar as redes sociais, trabalhar essa questão aí desse perfil do cliente para ser assertivo nessa divulgação, porque quem não é visto não é lembrado, né? Então, tirar boas fotos do seu produto, né? Colocar ali na essência qual é o seu diferencial. Essas são dicas de ouro aí que podem alavancar as vendas, né? E ajudar para quem está começando nesse início aí já com essa data tão importante que é a Páscoa. E com a proximidade do fim da quaresma, na próxima semana, comerciantes esperam um crescimento de até 20% nas vendas de peixes. A Associação Comercial e Industrial de Campinas indica que os comerciantes da metrópole podem esperar um crescimento nas vendas com a Páscoa de 2024. A região deve ter uma alta de 6,2% com o comércio de produtos relacionados à data. Segundo os comerciantes aqui do Mercado Municipal de Campinas, as vendas aumentaram desde o início da quaresma, mas a grande expectativa é para as próximas semanas. Cássio é gerente em uma peixaria no mercado municipal e confirmou o aumento das vendas. Sim, já teve um aumento, sim. Segundo ele, a tilápia está entre os peixes mais procurados nessa época. Conforme o gosto, né? Mas sai bastante sardinha, cavalinha, curvina, né? Tilápia é um peixe bem procurado. A gente tem o bacalhau fresco, que é o bacalhau nacional, de nome aboroteia, né? Que é o, popularmente falando, é o bacalhau fresco brasileiro. A Cristiane já antecipou as compras do almoço da Sexta-feira Santa. Olha, eu comprei as bandejinhas de bacalhau, que é lasquinha de bacalhau, que eu já vim comprar para Sexta-feira Santa. Que daí eu vou fazer na panela com batata, com pimentão, essas coisinhas, e o preço tá ótimo. A Maria do Carmo também já garantiu o bacalhau. Bacalhau e meluzinha. Bacalhau? E como é que tá o preço do bacalhau? Ah, tá bem azedo, né? Mas a gente tem que levar, né? Pelo menos uma vez na vida, né? Pelo menos isso. Conforme o Cássio nos contou, esse aumento costuma permanecer até o final da Semana Santa. Mas para não deixar para a última hora, você pode se programar e antecipar as suas compras. Ele lembra que o Mercadão também está funcionando no sábado. De segunda a sexta-feira, das 7 às 18, no sábado até às 16 horas, das 7 às 16 e aos domingos, das 7 ao meio-dia.
Ah, e confere aí algumas dicas para você não errar na hora da compra do peixe fresco. Firmeza na carne, né? Tentar dar uma olhada na guelra do peixe, ver se está vermelhinha, né? E essas coisinhas aí básicas, mantendo um brilho sempre, o peixe, né? Ser brilhoso. Bacalhau, camarão, peixe, já deu água na boca, mas ainda tem muito tempo para o meu almoço, a gente tem muitas informações. Fique aqui comigo, viu, no Jornal Câmara Notícia, porque agora nós vamos com as notícias do Legislativo, até porque ontem foi dia da 12ª reunião ordinária e os vereadores aprovaram em análise inicial o projeto de lei de autoria do vereador Nelson Osseri, que determina a implantação de um programa junto à rede de educação pública e privada aqui de Campinas sobre os malefícios de músicas com letras que façam apologia ao crime ou ao uso de drogas. O autor justifica a proposta. É um projeto que vem para realmente cuidar das nossas crianças, dos nossos jovens que infelizmente estão sendo atacados dentro das escolas com músicas que fazem incentivo não só a sexo, como também ao uso de drogas. Então isso tem que ser evitado no ambiente escolar. É triste, né, ter que ver um vereador apresentar um projeto de lei para que não estimule as crianças com sexo, com uso de drogas. Uma bandeira que eu trabalho e muito, que é a questão da prevenção ao uso de drogas, mas nós estamos observando esse problema que não deixa de ser de saúde pública, porque tudo se comprova dentro das estatísticas, dentro das pesquisas, dos estudos, o uso precoce de drogas, a relação sexual ocorrendo com crianças, né, com pessoas assim com 12, 13 anos de idade, né, nessas baladas até impróprias para esse público, para essa idade. Então esse projeto ele vem nesse sentido, vem no sentido de prevenção, para evitar qualquer tipo aí de dano maior a esses jovens e crianças que frequentam a rede de ensino. Lembrando que este projeto ainda precisa passar por uma segunda análise em plenário. Se for aprovado, aí ele vai ser sancionado pelo prefeito para se tornar lei no município. A gente segue aqui na 12ª reunião ordinária porque os vereadores também aprovaram, em primeira análise, o substitutivo total ao projeto de lei de autoria do vereador Luiz Cirilo, que cria o Programa Municipal de Assistência Judiciária de Campinas. O programa deve oferecer uma assistência jurídica gratuita para cidadãos com renda familiar de até 2 salários mínimos mensais. O objetivo é desafogar realmente essa grande demanda que se tem dos jurisdicionados. A população de Campinas precisa se socorrer da justiça nas mais diversas demandas, mas principalmente no assunto ligado à família, pensão, divórcio, separação, assuntos de conflito familiares que, quando não há um consenso, há necessidade do judiciário decidir. E o que nós temos é que, infelizmente, tem uma população muito grande que é carente de recursos e não tem condições de pagar advogado. E nisso ela se socorre da assistência judiciária do Estado. Nós estamos criando a assistência judiciária no município de Campinas para auxiliar a justiça, para auxiliar os jurisdicionados, e acredito que ser mais um braço para almejarmos a tão esperada justiça e prestação de serviço público. Sob o ponto de vista legal, não há qualquer óbice, o projeto não padece nenhum vício e a expectativa é que seja votado favorável. O projeto foi aprovado em primeira análise e também precisa passar por uma segunda análise em plenário. Se for aprovado, vai para a sanção do prefeito, se for assinado, vira lei no município. Você pode assistir na íntegra, às mais de 3 horas da 12ª reunião ordinária. É só ir lá, youtube.com/TV Câmara Campinas. Tem uma aba escrito ao vivo, você aperta e você encontra a 12ª reunião ordinária e, claro, toda a nossa programação.
A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, agora com o vereador Fernando Mendes, que solicita a instalação de calçamento de passeio público em toda a extensão de uma rua lá no bairro Cidade Singer. O parlamentar também pede outras melhorias no local. Confira na reportagem. A rua é a Cérvulo Henrique Barreto, que fica no bairro Cidade Singer. O bairro fica aqui na região do Campo Belo, pertinho do aeroporto de Viracopos, na região Macrosul aqui de Campinas. E o que está pedindo o vereador Fernando Mendes é calçamento justamente em toda a extensão da rua. A solicitação foi feita pelo vereador Fernando Mendes através desta indicação. Essa rua ela foi nominada exatamente no ano 2000, fazem 24 anos que essa rua foi nominada. Foi uma determinação proposta pelo ex-vereador Selim, no ano 2000, na gestão ainda do prefeito Chico Amaral. O que acontece nessa rua? Quando ela foi determinada ali do Marisa, Cidade Singer, todo aquele ambiente era muito pequeno. Hoje, 24 anos depois, ela é uma via, uma marginal auxiliar da Santo Dumont. Além do calçamento, o parlamentar solicita outras melhorias no local. Fazer algo para bicicletas, né? Uma via, iluminação, porque ela tem hoje uma função muito grande. Quando você passa durante o dia, você não percebe porque você está enxergando, mas à noite falta redutor de velocidade, falta esse calçamento lateral, a população ali está muito grande. Por conta disso, mediante a requerimentos, a pessoas que fizeram 56, chegou até o nosso conhecimento e nós fizemos então esse pedido que eu acho que é de desenvolvimento para aquela região. O vereador também se mostra preocupado com a velocidade dos carros que passam pela região. Ali necessita com urgência também redutores de velocidade, né? Porque, na verdade, tudo é uma questão de segurança. O calçamento lateral é para a segurança dos pedestres. Nós temos hoje lá uma rua que tem exatamente 1,1 km. Ele pega do Marisa, passa pelo Singer, termina na Santo Dumont. É muito grande e a ação dos veículos hoje, até para desafogar Santo Dumont, é intensa. Isso não acontecia 20 anos atrás, só que hoje existe essa necessidade e por conta disso nós fizemos esse pedido para que a população ali do Singer, ali do Marisa, Campo Belo, venha a ser atendida. Fernando Mendes foi procurado por moradores que alegam que o local está perigoso e não tem segurança para os pedestres. Eu recebi no meu gabinete pessoas, inclusive cadeirantes, pessoas pedindo uma intervenção, uma providência, e nós então atendendo a isso, fizemos essa indicação. Houve algum contato com o executivo nesse sentido? A partir do momento que eu fiz a indicação, eu já mandei o PDF para o executivo, já mandei para a secretaria em questão, para que a gente fizesse um estudo e uma visita pessoalmente para poder analisar, porque quando a gente faz um pedido meio voltado à exigência pública, mas quando se chega no local com um olhar técnico, eles compreendem que às vezes tem até outra coisa que tem que ser feita que nós nem pedimos e fica até melhor para o município. Eu acredito que vai ficar muito bom. O vereador Felipe Marquesi, por meio de indicação, solicita a implantação de nova unidade de pronto atendimento na região sul de Campinas. O vereador Felipe Marquesi protocolou a indicação 2530 de 2024, pedindo a implantação de uma nova unidade de pronto atendimento na região sul da cidade, para suprir o déficit de atendimento da UPA São José, que se encontra sobrecarregada. É um projeto bastante importante, no qual estava conversando com o Dr. Steno, da Rede Marugatti, e nós conhecemos as demandas, as necessidades daquela região, todos que utilizam a UPA São José. Então são mais de 200 mil pessoas que utilizam este local. E a questão ali predial já está muito limitada. Então nós podemos ver que ali tem 1.500 metros de construção, então nós vemos que é um local apertado. Segundo a Rede Marugatti, a UPA São José atende cerca de 10 mil pessoas por mês. E de acordo com o documento do parlamentar, ele pede que a nova unidade atenda a população dos bairros São José, San Diego e região de Viracopos. Uma unidade de pronto atendimento é uma unidade de saúde de média complexidade,
cidade que tem como objetivo oferecer atendimento médico de urgência e emergência à população, funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Elas foram criadas com o intuito de desafogar as unidades de pronto-socorro dos hospitais, oferecendo atendimento de qualidade. Nós, através do deputado federal Jonas Donizete, este ano de 2024 estamos destinando ali R$1 milhão. Estou fazendo ofício para o deputado, ele já garantiu o empenho dessa verba para a Secretaria de Saúde e eu irei destinar todo esse valor para a UPA São José, sabendo de tão importância que tem esta unidade para a nossa região. Então é uma luta grande a área da saúde e eu estou empenhado em poder trabalhar. Sabemos que os hospitais estão todos, lotados pela questão da Covid, da dengue, então o desafio aumenta para a Secretaria de Saúde e nós temos que ajudá-los a administrar a cidade, ajudá-los a encaminhar emendas, buscar mais emendas para que a nossa cidade possa crescer e possa avançar. O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Terceira Região homenageou os profissionais que atuaram na linha de frente no combate à pandemia da Covid-19. Com o plenarinho da Câmara Municipal completamente lotado, o CREFITO, Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Terceira Região, homenageou os profissionais que atuaram na linha de frente durante a pandemia da Covid-19, com uma moção de aplauso, e também representantes de hospitais e universidades. A vereadora Débora Palermo apoiou a iniciativa e abriu a solenidade, agradecendo o trabalho realizado em um período tão difícil. A gente acompanhou e sabe o valor que vocês tiveram, o quanto vocês colocaram a vida de vocês, em risco para proteger e garantir a vida de outras pessoas. Isso é impagável e tem que ser reconhecido por toda a sociedade. E hoje nós estamos aqui para fazer esse reconhecimento, reconhecer, honra quem honra, Vocês merecem toda a honra, todo o respeito, toda a nossa gratidão, Inclusive aqueles que se foram, serão lembrados hoje por cada um de nós que deram as suas vidas defendendo, trabalhando para proteger outras vidas. A Patrícia Tamburo, delegada do CREFITO 3 Campinas, ressaltou o trabalho realizado durante os anos mais intensos da pandemia. Deixo o meu abraço e a minha reverência a vocês, que sem vocês, acho que sem nós, a gente não conseguiria ter vencido essa parte da pandemia. E agradeço. Muito obrigada. O presidente do CREFITO 3 e a conselheira Fernanda Ribeiro também abordaram as dificuldades da época e o trabalho de excelência para vencer o vírus. O SUS de Campinas é muito forte, muito atuante, e também quem não está no SUS... Eu estava também todos os dias trabalhando, eu sou da saúde mental, eu não parei de trabalhar um dia durante a pandemia, e tanto eu quanto a maior parte da minha equipe não pegou Covid durante a pandemia, porque a gente tomou todos os cuidados. Então a gente sabe o que foi trabalhar na pandemia e o que foi ter os cuidados que a gente teve para estar aqui hoje vivo, E a gente sabe o quão é difícil hoje estar na ponta, Então para a gente é muito mais fácil fazer a representação das profissões, porque quem faz o trabalho e a elevação, a excelência da fisioterapia e terapia ocupacional são vocês. Eu acho que a gente precisa criar essa cultura de reconhecimento. Se a gente quer que a sociedade nos reconheça, que o paciente nos reconheça, se a gente quer que a fisioterapia e a terapia ocupacional seja elevada, nós temos que ter uma organização de categoria que propõe esse reconhecimento e ocupe os espaços para que a gente seja reconhecido, que é o que hoje nós estamos fazendo aqui. O bairro Jardim Satélite Íris recebeu uma indicação do vereador Marrom Cunha solicitando a construção de um vestiário para atender ao novo campo de futebol, society e de areia que está sendo construído lá na região. Através da indicação de número 1830 de 2024, o vereador Marrom Cunha solicita a construção de um vestiário no novo complexo esportivo e de lazer do Jardim Satélite Íris 2. Do Satélite 2, foi uma indicação que essa praça vai ser inaugurada, foi um pedido nosso, junto do Executivo, e ela vai ser inaugurada nesse mês, provavelmente até o final do mês.
e nós pedimos uma indicação para que fosse construído um vestiário que é necessário para ter vários campeonatos. Então, essa foi a indicação que o vereador Cunha fez para que possa ser construído isso aí. A segurança é um ponto importante considerado no pedido do vestiário. Você chega assim num vestiário hoje, você tem um jogo masculino, que você tem que usar um vestiário para que você possa se vestir adequadamente lá dentro. E você tem um jogo feminino, você tem que ter adequado também um vestiário. Por isso que foi essa indicação para que possa executar os campeonatos normalmente, devidamente apropriado para que haja esses campeonatos. O bairro Satélite Íris 2 fica localizado na região noroeste de Campinas, no distrito do Campo Grande, um dos mais populosos da cidade. Além da segurança, o conforto é importante para uma praça como apontada na indicação. Eu acho que a segurança também é muito importante, tudo. E outra, é uma praça de muita relevância, uma praça que está muito bonita para ser inaugurada. Então eu acho que isso aí eu tenho certeza que o executivo, o prefeito Dário, o vice-prefeito André que está acompanhando a obra e o secretário Paulela também eu tenho certeza que vai executar essa obra. Por meio de indicação protocolada aqui na Câmara, o vereador Marcelo da Farmácia está solicitando que seja construído um parcão na Vila Satúrnia, no Balão do Curtume, e na Praça 1º de Maio, no Parque Universitário de Viracopos. O vereador Marcelo da Farmácia protocolou 2 indicações demandando ao Poder Executivo a implantação de parcões em 2 regiões de Campinas. De acordo com os documentos, os pedidos são necessários porque os moradores dos bairros alegam que essas regiões possuem muitos animais de estimação e não têm espaços específicos para os cachorros brincarem. A indicação número 2308 de 2024 solicita a construção de um parcão no Balão do Curtume, na Vila Satúrnia, na região sul. Eu vi, que eu sempre passo por ali, então eu indiquei também um pedido para a prefeitura para poder estar analisando e fazendo. Ali tem um espaço bem grande que, assim, de vez em quando tem uns alagamentos, o pessoal arrumou agora da prefeitura, ficou bom, mas dá um parcão excelente ali, uma área fechada, totalmente verde, e tem muitos prédios da MRV ali, tá? Então eu acho que seria um lugar legal. Já o documento número 2311, também de 2024, pede a implementação de um parcão na Praça 1º de Maio, na Rua Aguapé, no Parque Universitário de Viracopos. É uma praça que tem perto da Arimana, ela é uma praça comprida, mas é muito boa, bem arborizada, bem... a gente fala, tem sombra, vai ser muito jóia colocar um parcão lá. Os animais na nossa região são muito mal cuidados. Não tem cuidados que eu falo assim, são muito bem cuidados pela população, pelos seus donos, mas não tem um lugar para poder sair, tem muitos prédios. A periferia hoje está repleta de prédio, então o que está acontecendo? Não tem espaço para fazer nada. Então, com um parcão na periferia seria muito ótimo. Para que várias regiões da cidade, como aqui na Praça 1º de Maio e o Balão do Curtume, possam ter um parcão, no final de fevereiro, a Câmara aprovou um projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a implantar áreas específicas destinadas à socialização animal em todas as praças e parques públicos de Campinas. Os parcões que o vereador quer que sejam implementados pelo município também é conhecido como pracão, praça pet ou cachorródromo. É uma área delimitada e cercada dentro de um espaço público na qual os pets podem correr, brincar e se socializar com outros animais de estimação. Esse pedido é até interessante. A gente montou umas praças com o pessoal jogar bola, fez uns campinhos de futebol com areia e tem pessoas que querem colocar os animais dentro do campinho. Não há problema, não é proibido nada, mas um bom senso, né? Que a areia é limpinha, a areia é uma areia pura que vem fechada, o pessoal joga bola, porque quer queira ou não, gato, cachorro pode dar micose. E a areia vem purificada, vem limpinha. Então, para não ter esse atrito, que está tendo esse atrito, eu tive a ideia do parcão. Levar para lá, porque cada um tem seu espaço. O vereador Marcelo Silva entrega título de cidadão campineiro ao Nelson Leme da Silva Júnior. O homenageado é educador físico e atua na supervisão de ensino da rede municipal e acumula 31 anos de experiência no serviço público. Foi a 9ª reunião solene do ano. Por iniciativa do vereador Marcelo Silva, a Câmara Municipal de Campinas entregou o título de cidadão campineiro a Nelson Leme da Silva Júnior, profissional da área de educação física. É um dia muito marcante para a nossa cidade, um dia em que reunimos para reconhecer e homenagear um indivíduo cujo compromisso e dedicação deixaram
uma importante marca em nossa comunidade. Eu estou honrado em estar diante de todos vocês para celebrar a concessão do título de cidadão campineiro a uma pessoa que não apenas se destacou em sua área de atuação, mas também demonstrou um profundo e comprometimento com nossa cidade. Nelson Leme da Silva Júnior, presidente do Conselho Regional de Educação Física, que trouxe aqui para a nossa cidade aquela bela seccional. Nelson, sua trajetória é um exemplo inspirador e liderança e serviço. Como presidente do CREF, você não apenas liderou a instituição com habilidade e dedicação, mas também trabalhou incansavelmente para promover a importância da educação física e do esporte para a nossa cidade, e para o Estado e para o Brasil. Sua paixão e compromisso com a saúde e o bem-estar de nossos cidadãos são admiráveis e têm beneficiado inúmeras pessoas em nossa cidade. O evento contou com a presença do deputado estadual Carlos Sampaio. Formado em Educação Física, o homenageado é também faixa preta de judô e possui graduação em Pedagogia, com pós-graduação em Gestão Pública e em Direito Educacional. O homenageado atua na supervisão de ensino da rede municipal e acumula 31 anos de experiência no serviço público. Quero agradecer aqui a cada um dos senhores e senhoras, conselheiros e conselheiras que aqui estão, aos colaboradores do CREF, que nos ajudam diuturnamente para que esse conselho possa se desenvolver, que ele não seja o melhor do Brasil, mas ele tem tudo para ser o melhor do Brasil. Tem tudo para ser e será, se os senhores e senhoras colaboradores do conselho entenderem que a responsabilidade disso não é dos conselheiros, e sim das senhoras e senhores. Quero agradecer aqui aos nossos colaboradores, os motoristas, que diuturnamente também estão conosco nessa jornada, se deslocando para lá e para cá, deixando suas famílias, muitas vezes, 2 dias para poder acompanhar os membros da diretoria, alguns conselheiros, em todos os eventos a gente participa. Campinas pode se orgulhar de ter um atleta de taekwondo na seleção brasileira da modalidade. O faixa preta Matheus Irra, de 16 anos, conquistou a vaga neste mês de março em um Grand Slam. Campinas tem um representante na seleção brasileira de taekwondo. Em março, o atleta Matheus Irra participou do Grand Slam, no Rio de Janeiro, o torneio responsável por formar a seleção brasileira da modalidade. O atleta faz parte do projeto social Campinas Fighters, coordenado pelo técnico e mestre Sérgio Pacheco. Olha, esse aqui é um projeto social que nós estamos funcionando há 6 anos. Foi um projeto que começou quando o atual prefeito, Dário Saad, era secretário de esportes. E eu, que nasci praticamente no taekwondo, depois virei árbitro internacional de basquete, larguei, eu vinha vindo já de uma demanda, de uma doença, uma recuperação, quando o Dário teve a ideia, falou, vamos criar um projeto social que assim até você devolve para a sociedade tudo que você passou. Eu falei, legal. E criamos esse projeto, começamos só com o núcleo no Taquaral, e o projeto cresceu. Então hoje nós temos núcleo no DIC 5, na Vila União, temos numa outra escola particular, um núcleo particular, e estamos abrindo mais 4 núcleos pela cidade esse ano. E aqui no Instituto Biológico foi uma dádiva, que é uma concessão do Estado para a Prefeitura de Campinas, onde nós treinamos a nossa equipe de rendimento. Sobre ter um pupilo na seleção, o técnico festeja. Mas é uma felicidade que não tem tamanho, Embora faça parte do grupo de alta performance, o Matheus não esperava o ouro. Eu não esperava nesse campeonato conseguir essa classificação de primeiro lugar e segundo, né? E foi muito legal participar do campeonato e foi incrível, assim. A gente, querendo ou não, conheci grandes referências de taekwondo, né, como Ícaro Miguel, que conhecemos também vários atletas olímpicos que estão indo para as Olimpíadas também. 6 anos praticando o esporte e já não se imagina sem ele. Não consigo me ver mais fora do esporte. Acho que hoje em dia, se eu parasse o taekwondo, acho que é como se a gente morresse por dentro, né?
E hoje em dia o taekwondo é o que corre no meu sangue, é a minha vida e é o que eu quero levar para a vida também. Isso, eu fui campeão do Poomsae individual, Poomsae dupla reconhecido e o Poomsae dupla freestyle. O ouro não veio sozinho. Foi fruto da formação de uma dupla com a também faixa preta Sofia Bencini, da Liga Vale de São José, na apresentação da modalidade Poomsae Olímpica. A Sofia é treinada pelo mestre Rafael Rodrigues. Já estou no taekwondo há 24 anos. Curiosamente, a Sofia é uma das minhas primeiras alunas diretamente, né? Desde que eu comecei com taekwondo. É aluninha desde os 3 anos dela, né? A primeira escola que eu assumi sozinho. E desde então a gente vem treinando bastante, né? Vem se dedicando ao taekwondo. E não só esses, mas vem colhendo os frutos. E a Sofia é um dos nossos resultados, né? Um dos nossos grandes trunfos. A atleta vai além dos ganhos competitivos para indicar o esporte aos interessados. Assim, é muito legal que quem tem interesse procure, né, alguma academia perto, algum mestre ou alguém conhecido para saber mais sobre isso. Os benefícios são muitos, tanto para as mulheres, fisicamente e mentalmente. Fisicamente na parte do esporte mesmo, do alto rendimento, como o mestre Rafael citou, e mentalmente que você extravasa os seus sentimentos, pode ter aquela relaxada durante um treino. É muito importante tudo isso. Os desafios no esporte são pessoais e técnicos. A aula em aprender os conteúdos é uma coisa bem interessante de se passar, né? E também nos campeonatos, passar de uma parte menos técnica para uma conquista bem grande é difícil. Mas a gente consegue e vai cada dia mais crescendo. O taekwondo chegou ao Brasil em 1968, sendo reconhecido como uma modalidade esportiva pelo Conselho Nacional de Esportes 3 anos depois. Em 1990, a associação se tornou a Confederação Brasileira de Taekwondo e 4 anos depois se tornou um esporte olímpico. O esporte uniu a marcialidade com a arte. O esporte taekwondo, né, ele vem da arte marcial taekwondo. Então, isso já favorece bastante para esse esporte, porque a arte marcial ela traz alguns aspectos, né, de disciplina, de foco, concentração, e acaba trazendo para o esporte. Quando a gente fala arte marcial e esporte, arte marcial é mais a prática filosófica, né, os movimentos com uma filosofia um pouco mais aprofundada, e quando a gente fala de esporte, é o alto rendimento, né? Então, quando a gente pega as características da arte marcial e consegue transformar no esporte, ainda mais a categoria que eles disputam, que é o Poomsae, que exige muito da mente, do corpo, né? A gente consegue transferir isso e ser benéfico para o esporte, né? E com certeza, a característica dos 2 atletas é muito grande, muito enraizada dentro da arte marcial. E eu acho que foi um diferencial, sim, para que eles pudessem conquistar a medalha de ouro e a vaga deles na seleção brasileira, conquista para o Mundial e assim por diante, né? Os atletas têm pela frente agora os desafios do Mundial e do Pan-Americano. Agora a gente está na vaga da seleção brasileira, que é uma honra enorme, né? Poder representar meu país. E agora a gente vai ter os campeonatos que a seleção brasileira vai representar. É o Pan-Americano no México, em julho, e final do ano a gente vai para Macau, na China e Hong Kong, lá para novembro. Treinar bastante e, se Deus quiser, a gente vai conquistar essas histórias. E boa sorte desde já ao Matheus e parabéns ao Sérgio Pacheco, que é o treinador, representando muito bem a modalidade, o taekwondo, aqui da cidade de Campinas. E olha só, o Centro Síndrome de Down Campinas, que atua há mais de 40 anos na inclusão das pessoas com a síndrome, para que elas se tornem, né, protagonistas de suas próprias vidas, realiza neste domingo, dia 24 de março, às 9 horas da manhã, na Praça Arautos da Paz, a 11ª Caminhada pela Inclusão. Confira este recado.
11ª Caminhada pela Inclusão 2024. Vista a camisa da inclusão e caminhe com a gente a favor dessa causa. Participe da 11ª Caminhada pela Inclusão do Centro Síndrome de Down SES de Campinas, no dia 24 de março, domingo, às 9 da manhã, na Praça Arautos da Paz. Um dia inspirador, de muita alegria e protagonismo. Participe, traga sua família e amigos para caminhar também. Adquira já sua camisa pelo telefone 19-3794-2121 ou pelo WhatsApp 19-99825-6444. Todo o valor revertido para o SES de Campinas. Participe agora! 11ª Caminhada pela Inclusão 2024. Realização SES de Campinas. Meio-dia mais 55 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta terça-feira. Você que está nos acompanhando, deseja adotar um animal de 4 patas? Então essa é a sua oportunidade. Começa agora o nosso quadro Adote um Bichinho. Vamos conhecer os bichinhos que estão para adoção nesta semana? A Associação Amigos dos Animais de Campinas tem 2 filhotes disponíveis. Para quem gosta de pitbull, temos 2 filhotes prontinhos para o lar, o Andrezinho e o Branquinho. A adoção pode ser conjunta ou separada. Os 2 são muito amigões e precisam muito de espaço para poder correr e brincar. O Andrezinho tem uma alergia de pele e precisa de cuidados permanentes. Por isso, a adoção aqui é especial. Para adotar qualquer animal da Associação Amigos dos Animais de Campinas, entre no site e preencha a ficha de interesse. Os protetores independentes também têm focinhos para serem adotados. Esses lindos gatinhos nasceram de uma única ninhada, são fortes e bem sapecas. Tem fêmea e alguns machinhos. Se você estiver interessado, tem que esperar o desmame, porque eles são muito novinhos, mas já estão à espera de uma família para dar muito amor e criar com muita responsabilidade. 4 cachorros com nomes dos heróis da Marvel estão para adoção. São bichinhos que a protetora cuidou e educou para quem queira ter um animalzinho de companhia na família. Esse primeiro é o Capitão, castrado, um filhotão de 2 anos. O segundo é o Hulk, um Rottweiler. A terceira é a Belinha, castrada, de 6 anos. E a última é a Suzy, castrada e que também tem 6 anos. Se você quiser amar e cuidar de um deles, entre em contato pelo WhatsApp que aparece na tela. A protetora independente da vez tem 4 filhotes com mistura de Border Collie para adoção. Eles são filhotes de 5 meses, todos na cor preto e branco, e eles são maravilhosos, educados, amorosos e muito obedientes, sem falar na super inteligência. Se interessou? Entre em contato com o telefone que está disponível na tela. E o DPBEA, Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, tem um bichinho aguardando por um lar. Esse branquinho, todo fofinho, é o Fred. Ele passou por dias muito difíceis. Seu estado de saúde geral é muito bom. Ele já tomou vacina, vermífugo e recebeu microchip. Só está esperando ter idade para ser castrado. Após o período de observação, ele poderá ser adotado por uma família bem responsável e disposta a criar esse filhotinho com muito amor. Para quem quiser adotar qualquer animal do DPBEA, é só se conectar ao Portal Animal de Campinas, clicar no ícone Adoção e acessar as fotos e informações sobre os bichos.
1h da tarde em ponto. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E a nossa equipe preparou dicas e informações importantes para você quitar dívidas e evitá-las no futuro. Hora de colocar tudo na ponta do lápis. Estamos começando mais um quadro na ponta do lápis e o tema de hoje é sobre como evitar dívidas futuras. Quando o endividamento é alto, as consequências da vida financeira não são positivas. Por isso, eu estou com o professor da Faculdade de Finanças da PUC Campinas, Adilson Bassan, que vai nos passar as dicas e nos ajudar a sair dessa situação preocupante. Professor, muito obrigado mais uma vez por nos receber aqui. Professor, para começar, o endividamento é diferente de inadimplência, né? Sim, o endividamento é diferente. O endividamento é você comprar produtos, comprar viagem, comprar aquilo que você quer comprar financiado. A inadimplência é você deixar de pagar essas parcelas de um financiamento que você fez. Então, os dois, tanto o endividamento quanto a inadimplência, a gente tem que tomar cuidado. A inadimplência ela pode acontecer por vários endividamentos que você tem aí no seu dia a dia. Fazer dívidas é uma forma de realizar sonhos, afinal muitas vezes só pagando de forma parcelada que eles tornam possíveis. Porém há limites para isso, né? Sim. Nós precisamos cada vez mais, primeiramente, entender se eu tenho condição ou não de arcar com dívida, de fazer dívidas. Aquela viagem que eu quero, aquele automóvel, ele é muito bacana, é muito gostoso você adquirir, mas será que eu tenho condição de estar comprando e ter esse compromisso em pagar essas parcelas, por exemplo? Então eu preciso ter bastante consciência nesse ponto. Para isso, a gente começa a refletir o primeiro modelo. Olha, no dia a dia, a pessoa ao qual eu devo primeiramente sou eu mesmo. Então eu devo lá estar guardando aquele dinheiro, por exemplo, do fruto do meu trabalho. Tem uma grande concepção no passado que dizia assim: eu devo guardar aquilo que me sobra. Por que não pensar, vou guardar primeiramente uma parte e vou gastar aquilo que sobra? E a gente tem condições de pensar em realizar sonho, como você perguntou. Mentalmente a gente tem que pensar no nosso sonho. Logo, por que não pensar em guardar e de repente vou comprar um automóvel? Eu guardei um determinado montante, eu dou de entrada. A minha dívida ela não é tão alta. Então são situações que eu preciso me conhecer primeiro para depois fazer o endividamento. Endividamento com consciência. Professor, ter dívidas para pagar é uma situação infelizmente normal para o brasileiro, porque segundo uma pesquisa, 79,3% das famílias no país estão endividadas. Então, professor, qual que é a melhor forma para sair do endividamento? Bom, primeiramente, a melhor forma de sair do endividamento é ter podemos dizer, cair em si e tentar não se endividar. Vamos pensar nesse ponto, né? Como faz isso? Bom, me conhecer primeiramente. Aí tem as questões da compulsão. Algo bastante interessante que nós temos presenciado é que nós temos aí as armadilhas do mundo do consumo. Você olha no computador, você olha ali numa loja, promoção. É muito curioso a gente que presencia estudantes, por exemplo, e eles também comentam, que estão ali fazendo uma pesquisa, chega em casa, estão fazendo uma pesquisa de um determinado trabalho e de repente vem aquela pequena promoção de um produto e vai clicando aqui, clicando ali e de repente não pesquisa mais o trabalho, mas vai pesquisar o produto, por exemplo. Então essas armadilhas do mundo do consumo, ela é muito importante a gente refletir sobre ela. Então vamos pensar. Primeiramente, hoje as compras na internet é muito fácil, né? A um clique você compra, você paga ali rapidamente e de repente você vê a fatura do seu cartão, por exemplo, aumentando. Quando nós... Normalmente você nem vê, né? Não, nem vê. Quando nós não vemos o dinheiro, nós temos uma propensão em gastar muito mais fácil. Cartão de crédito ou fazer o Pix, por exemplo, enfim, eu não estou vendo o dinheiro. Vamos fazer um teste. Vamos num shopping, por exemplo, com cartão de crédito. A primeira coisa que eu vou procurar ali no shopping é uma palavra promoção.
Remetendo a sua pergunta, o que fazer para não entrar em dívida? Não comprar por compulsão. Então eu vou ali no shopping e passo o cartão, eu compro esse produto, compro aquele, levo para casa, vou tomar um banho, vou guardar minhas compras. De repente você pensa e fala, por que eu comprei isso? Precisava. Eu não preciso. E pode ser que você aí tenha uma peça no guarda-roupa que já faz mais de 3 anos que comprou e nunca usou. Então essa é uma armadilha do mundo do consumo. Fazendo ao contrário, vamos para o shopping com dinheiro na mão. Se eu começar a fazer esse exercício, talvez eu olhe para aquela camisa, por exemplo, não vou comprar, não vou gastar esse dinheiro para comprar aquilo. Aquela palavrinha é muito importante, aquelas 2 palavrinhas, eu preciso ou eu quero. Se eu preciso, é uma necessidade, talvez eu tenha que comprar. Mas se eu quero, possivelmente, será que não dá para esperar? Esse é o momento de fazer, por exemplo? Professor, então, saber exatamente o quanto você deve também é fundamental, né? Sim, eu preciso saber quanto eu devo. Na verdade, eu preciso saber da minha estrutura. Preciso entender e saber quanto eu ganho, quanto que entra na minha conta. Logicamente, muitos pensam de forma, às vezes, errônea. Olha, o meu salário é aquilo que eu ganho. Aquilo é salário bruto. Qual é o salário líquido? Qual é o meu poder de compra? O meu poder de compra é fruto do salário líquido. Está ali meu salário líquido, a minha fonte líquida, agora eu preciso identificar quanto que eu devo. E esse quanto que eu devo, quanto de proporção toma do meu salário? Tem pessoas que, lamentavelmente, por um descontrole financeiro e necessidades, enfim, circunstâncias da vida, têm dívidas acima do próprio salário. E como fazer isso? Como sair disso? Primeiramente é ter consciência disso daí e começar a renegociar. Olha, eu preciso de fato tentar baixar a parcela, tentar tirar juros, reduzir prestações para a gente poder entrar aí numa constância financeira. Então, para sair do vermelho, trocar dívidas caras por dívidas mais baratas é recomendado, professor? Sim, ou seja, de repente eu tenho uma dívida que eu estou pagando, identifiquei que uma taxa de juro é um determinado patamar. E se eu consigo no mercado um crédito com uma taxa de juros inferior, eu faço essa troca da dívida. Fazer portabilidade de uma dívida de um determinado banco para outro, por exemplo. Aquele banco que de repente vai comprar a sua dívida, talvez aumentando as suas parcelas, te dando uma folga para fazer isso, para você cumprir aí o seu compromisso e ainda com taxa de juros menores. Isso é importante. Agora você tem dívida. Você está ali com dívidas a perder de vista, as parcelas. De repente, se estiver sobrando dinheiro para você, por que não antecipar essas parcelas? Você vai ter a descapitalização de juros do final para a data presente. Isso é importante. E na hora de comprar, sempre realizar as compras à vista e com desconto, se possível, né? Se possível, sim. Quando a gente paga à vista, a gente tem poder de barganha. A gente tem poder para tentar buscar uma redução. Agora, tem muitos estabelecimentos, por exemplo, que você vai lá, você pergunta o preço é tanto. Ok, em quantas vezes? 5 vezes. E se for à vista? À vista é o mesmo valor. Então, pera lá. Então, possivelmente, não tenho vantagem, eu vou em outro estabelecimento. O pagar à vista é sempre mais interessante. Caso eu não consiga, eu preciso verificar se há necessidade de estar adquirindo aquela dívida. Fazer corte de gastos desnecessários, igual a gente está falando, é importante, né? É importante estabelecer prioridades. Sim, muito importante. Eu preciso conhecer os meus gastos. Às vezes, para a gente, é muito custoso você lançar isso numa planilha, escrever no papel. Hoje tem aplicativo de celular, por exemplo, para você listar os seus gastos do mês. Então, liste. Às vezes você comenta assim, olha, se comprou uma bala, eu devo lançar? No primeiro momento, sim. Lance para saber aonde está indo o seu dinheiro. De repente, você compra várias balas, o valor é pequenininho, mas no final do mês o valor é muito maior. Então é aqui que eu posso estar cortando os meus gastos. Possivelmente, aquelas despesas fixas que nós temos, água, luz, isso eu não consigo cortar, mas eu posso, de repente, reduzir. Agora, aquilo que não é fixo é um grande momento para refletir. Será que eu preciso adquirir? Um exemplo, tem pessoas ali no passado
fazia assinatura de revista, assinatura de determinado produto e nunca lia uma revista, simplesmente porque não tinha condição de ler, correria, mas estava ali a sua despesa que não era necessária. E professor, então é extrema importância a pessoa ter uma educação financeira. Sim. É o ponto básico, assim, digamos. Né? O ponto básico, educação financeira, conhecer o valor do dinheiro, as dificuldades que se tem para ganhar aquele dinheiro. E importante também entender que o dinheiro não vem rápido. Você tem aí um período, por exemplo, se for o chamado assalariado, eu trabalho 30 dias para lá no 5º dia útil eu ter o meu salário em mãos, por exemplo. Então eu preciso, de fato, educar os filhos, educar esses jovens, né? Não só os jovens, adultos, enfim, dessa necessidade de conhecer e ter essa educação financeira, saber o valor do dinheiro. Isso é importante. E é legal que você tinha falado da pessoa ter esse autocontrole de anotar os gastos, anotar as dívidas, para não ter mais dívidas, né, professor? Exato. Se nós conseguimos anotar os gastos, conhecer os nossos gastos, por exemplo, a gente vai ter o que a gente chama de orçamento doméstico, né? Ou seja, as nossas contas domésticas. Se eu conseguir projetar isso para 1, 2, 3, 4, 5 meses, para o próximo ano, eu vou ter uma noção muito grande dos gastos fixos que eu terei e eu posso programar, por exemplo, algo supérfluo, uma viagem com a família, né, que vai dar, de fato, uma felicidade para todos. Então, parte do planejamento e do hábito. Nós precisamos ter hábito. E o que é o hábito? O hábito de poupar. Faça chuva, faça sol, eu tenho que poupar. É aquilo que a gente coloca como máxima. No passado, olha, eu só vou guardar aquilo que sobrou. Não sobra. Você não guarda. A pessoa que a gente deve primeiramente somos nós mesmos. Vamos pensar no sonho. Qual é o meu sonho? O sonho material. Porque é justo, né? Você trabalha, você está no seu dia a dia, você ter um sonho material e adquirir isso é confortante, é gostoso. Eu quero um carro. Então vou me materializar nesse carro. E me pautar no objetivo, na meta e no prazo. O objetivo sempre é o sonho. Recebi os meus vencimentos. Vou guardar uma parte, a parte que eu sei que não vai me fazer falta e tenho que sobreviver com aquilo que sobrou. Vou identificar qual é o sacrifício para isso e identificar o prazo que eu vou fazer para poder adquirir esse sonho. Então é importante ter o hábito de poupar. Depois do hábito de poupar, por que não pensar no chamado investimento? Está sobrando dinheiro. Então eu vou investir em qualquer modalidade que possa me render algum atrativo de juro, por exemplo. Professor, muito obrigado por todas essas dicas. Espero que o pessoal de casa tenha anotado todas essas dicas de como evitar dívidas futuras. Mais uma vez, muito obrigado, viu, professor? Rafael, eu que agradeço a oportunidade. É isso então, professor. Muito obrigado, viu? Pessoal, não esqueça de nos seguir nas redes sociais, no nosso Instagram e no Facebook da TV Câmara Campinas e também de acompanhar toda a nossa programação no YouTube TV Câmara Campinas. Até o próximo Na Ponta do Lápis. Já vimos no início do nosso telejornal as perspectivas, né? A previsão aí para o outono que começa amanhã, mas tem previsão do tempo para hoje à tarde, porque tem possibilidade de chuva aqui para a cidade de Campinas, nebulosidade já tomando conta da cidade. Essa massa de ar seco e quente que está estacionada em Campinas, ela ainda permanece para amanhã na quarta-feira, só que o sol ele aparece durante o dia e à tarde a nebulosidade aumenta e também pode chover, então ela vai se enfraquecendo. As temperaturas seguem altas, viu? Olha só, elas já estão aqui na minha tela, então para amanhã, quarta-feira, meio da semana chegando, 20 de março, com mínima de 22 graus, é aquela mínima elevada,
faz calor na cidade de Campinas. Ao longo do dia a temperatura sobe, podendo chegar aos 33 graus aqui na cidade de Campinas. E olha só, eu tenho convite a fazer a você que está nos acompanhando, porque daqui a pouco, às 3 horas da tarde, acontece a segunda reunião da Comissão Permanente de Política Social e Saúde. O presidente é o vereador Paulo Haddad. E às 7 horas da noite acontece o lançamento da segunda Marcha Nacional de Mulheres Negras por Reparação e pelo Bem Viver. Esta iniciativa é da vereadora Guida Calisto, tudo com transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã na quarta-feira, a partir do meio-dia. Até lá. Tchau, tchau.